Otra vez, un ratito. Então, todos os anos procuramos levar os nossos alunos e também colegas professores para visitarmos o Paraguai, porque os locais, conhecemos os locais onde aconteceram fatos históricos importantes, porque o Paraguai é muito forte, muito rico nisso. Não temos nenhuma pretensão de nos tornarmos especialistas em táticas militares, em nada disso. Apenas para conhecer, para termos uma ideia do que há 140 anos, como que era a situação de um soldado há 140 anos atrás neste lugar. E descobrimos coisas muito interessantes. Principalmente Principalmente, ouvindo as pessoas locais. Estivemos o ano passado no quadrilátero da guerra. É uma região extremamente campesina, trabalhadores simples, rurais. E procuramos ouvir muito o que eles trazem dos seus ancestrais em termos de informação. E foi muito interessante ouvir isso. Não sei se, talvez por constrangimento, não sei, mas em nenhum momento ouvimos qualquer coisa agressiva em relação a nós brasileiros. Eu achei muito interessante isso. O que mais existia era um interesse deles muito grande de nos repassar a maior quantidade possível de informações a respeito dos fatos, porque eles ficaram, de certa forma, admirados de verem que um grupo de brasileiros, de jovens brasileiros, vindos de tão longe, se propuseram a ir lá conhecer, ver os locais onde aconteceram as batalhas e ouvi-los. Então, isso é gratificante, isso é muito importante e é por aí que nós temos que caminhar. Brasileiros, paraguaios e argentinos. A guerra foi terrível? Foi. Está lá no passado. É um grande ensinamento para nós todos. Agora, nós que estamos aqui, hoje, vamos analisar, se possível de maneira desapaixonada, né, sem as grandes paixões, para não reproduzirmos erros que são evidentes nas linhas, né, historiográficas, mas para que nós possamos aprender mais, principalmente ouvir mais o outro lado. Se tem uma coisa que nós temos o privilégio aqui na fronteira, é esta oportunidade de ouvir. Eu não concordo com o que você, paraguaio, me fala. Eu não concordo. Eu, pelo conhecimento que eu acho que tenho, eu discordo de você. Mas vamos dialogar, vamos conversar. Será que não dá para que você mude algo em mim e eu mude algo em você? Sem querer um se sobrepor ao outro. Já foi o tempo disso. Pelo menos nós, aqui embaixo, né, nós, a população comum, que efetivamente é a que faz a história, nós não temos nada a ver com interesses pequenos de quem está no poder nesse momento. una pregunta que yo tengo dudas porque nosotros en Argentina escuchamos la noticia o vimos la noticia y alguien en Asunción me dijo que eso no era así, pero los archivos de la guerra que están en Brasil, ¿están realmente son realmente accesibles? Porque nosotros teníamos idea de que esos archivos hay cosas que no se pueden ver, no sabemos la razón, no sabemos si hay una razón actual de geopolítica o de algo que tiene que ver con la región, por la cual eso está cerrado, o hay el miedo de reconocer cosas que es algo muy terrible, o ¿no sería mejor, digamos, para ese entendimiento que todo lo que hay fuera abierto a todo el mundo? Contame cómo es, si es esa realidad y por qué hay esa... Bom, eu nunca estive no Arquivo Nacional da Biblioteca do Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Gostaria muito de ir lá. Mas conversando com vários colegas que fizeram pesquisas lá, inclusive sobre a Guerra do Paraguai, eles nunca me relataram que existe qualquer tipo de proibição de acesso a esses documentos. Eu não tenho conhecimento disso.
Recentemente, presidente Lula e presidente Lugo se encontraram aqui em Ponta Porã. Parecia que isso seria tratado. Não trataram disso. Se isso fosse efetivamente algo tão preocupante para os paraguaios, com certeza isso seria tratado. Até porque se diz que o novo governo paraguaio de Lugo tem uma visão diferenciada do que existia até então. Isso, sinceramente, não foi mencionado nesse encontro, que poderiam se assinar protocolos a respeito disso. Eu não tenho conhecimento sobre proibição. Tanto é que Doratioto mesmo, quando vai fazer pesquisas, investigações, ele vai nos arquivos dos 3 países e consegue informações importantes. Então eu creio que não. Até porque, pela Constituição de 1988 aqui no Brasil, está liberado informação a qualquer tipo, o acesso a qualquer tipo de informação relacionada a fatos históricos brasileiros. Isso de maneira geral. O que momentaneamente se dá mais destaque é com relação aos acontecimentos recentes da ditadura militar, por motivos inclusive eleitoreiros, né? Mas eu não tenho conhecimento de que existe essa proibição, não. ¿Hubo algún reconocimiento oficial por parte de Brasil en algún momento de esta guerra, o un pedido de disculpas, o una retribución en la devolución de objetos? En Argentina se hizo, Perón hizo una gran, en el 55 creo que fue, una devolución importante. Hemos filmado las banderas que se devolvieron, hay muchas cosas que se devolvieron. Brasil, ¿qué actitud ha tenido con respecto a esto? Recente não. Vargas faz... Haceme la introducción porque si no... Sim, não. Eu não tenho conhecimento de que o Brasil fez pedido oficial de desculpas por fatos relacionados à guerra, inclusive retirada de documentos. É uma pena se temos algo dos outros, isso tem que ser devolvido. Mas na época de Getúlio Vargas, existe uma aproximação com o Paraguai, mas essa aproximação caminha mais na parte econômica e de infraestrutura, como por exemplo as assinaturas de acordos para que portos brasileiros possam ser utilizados pelos paraguaios. O porto de Paranaguá, em Paraná, é Porto Franco do Paraguai, hoje. Isso vem desde a época de Vargas. Então, as negociações caminham nesse sentido. Está aí um tema muito interessante que, oxalá, nós possamos efetivamente empreendermos. Mas eu creio que isso não depende mais de governos, isso depende mais de nós. Principalmente nós que trabalhamos com a área de história. Está aí uma iniciativa muito interessante, que se os paraguaios levassem adiante, eles podem ter certeza de que boa parte de nós brasileiros, principalmente nós que temos uma preocupação em esclarecermos os fatos, nós nos engajaríamos nisso. Seria uma atitude muito interessante. E se o Brasil, e se isso caminhasse inclusive para um pedido oficial de desculpas, seria muito nobre, muito bonito da parte brasileira de fazer isso. Eu não sei porque Lula não tratou disso com Lugo. Uma lástima. Hay un tema que incluso hay citas, tengo algunas citas sobre el tema, un tema que nos parece muy interesante, que es por un lado el tema que lo dice Doratioto, que es, te digo la cita textual, que dice: debido a la crónica falta de mapas del Paraguay, prácticamente se desconocía el interior del país, mientras que Solano López contaba con la ventaja de estar familiarizado con el terreno, lo que le permitía esconderse y transformar la persecución de que era objeto por parte de las tropas aliadas en algo equivalente a la búsqueda de una aguja en el pajar. Además faltaba un comandante en jefe que restableciese el ánimo de lucha del ejército brasilero. Dice eso, y también al lado de eso hay una cuestión que es que los paraguayos también
incluso aparece en sus grabados y todo eso, es la lucha que los paraguayos incorporan la naturaleza a favor de su lucha, de la guerra. Te pediría una reflexión a partir de eso que dice Donatioto y de esa idea de la naturaleza luchando a favor del Paraguay en el desarrollo de la guerra. Dá para compararmos esta situação com Vietnã, né? Dá para compararmos, porque esse é um fator que faz com que a guerra demore mais, né? Se prolongue mais. A vantagem, efetivamente, era de quem conhece efetivamente o seu território. E isso, inclusive, como eu mencionei, a retirada da laguna, é uma situação extremamente adversa para o exército brasileiro. Porque você não tem um exército profissional. O Brasil tem um exército com oficiais com uma mentalidade europeia. Os manuais são de táticas europeias. Ou, quando muito, algo aqui dos Estados Unidos. Mas situações completamente diferentes, topografia, todas essas situações diferentes. E isso contribui para que o exército brasileiro, o exército aliado, enfrente muitas dificuldades. Vislumbramos isso em Curupaiti. Isso é muito visível em Curupaiti. Aquela situação totalmente adversa. O Paraguai, comandado pelo general Dias, né, numa posição de vantagem, se prepara, espera, e quando o aliado vem, ele se expõe num campo totalmente desfavorável. E ali o massacre é inevitável. Então, pelo fato do desconhecimento que os militares brasileiros tinham, os militares aliados tinham em relação ao Paraguai, isso realmente é um dos grandes fatores adversos à presença das Forças Armadas aliadas nesse momento. Né? O Paraguai se utiliza muito disso. Em Humaitá observamos o trânsito pelo rio Paraguai cerrado, né, durante muito tempo, e que me parece que por conta de um fenômeno da natureza, né, as águas, a cheia do rio Paraguai, as águas se elevam e por conta disso o navio passa, né, consegue ultrapassar aquelas barreiras, o navio de guerra consegue ultrapassar aquelas barreiras para chegar até Assunção. Então isso realmente é um fator adverso que custou muito para o exército aliado, principalmente para o exército brasileiro. Não sei se te esclareci. Sí. ¿Por qué Brasil y Argentina, después de esa victoria, digamos, por otro lado, esa derrota tan contundente del Paraguay, directamente no se reparten el Paraguay y permiten la formación nuevamente de una república en el Paraguay? Si bien hay una apropiación también se establecen grandes compañías de explotación del Paraguay, que casi todas son brasileñas y argentinas, no existe, el Paraguay pierde en el sentido su soberanía. Pero ¿por qué dejan existir eso y por qué no directamente dicen, bueno, hasta acá es tuyo, hasta acá es mío? Interessante isso. Justamente, não sei, mas eu acho que uma linha de raciocínio sobre isso nos leva a entender um dos motivos da Guerra do Paraguai. Porque Brasil e Argentina não eram amigos permanentemente. Existem as divergências históricas antes da guerra. Momentaneamente, existe um adversário deles, um inimigo em comum. Nos juntamos, vamos destruir o inimigo e depois as nossas diferenças nós resolvemos. Talvez por isso é que acharam melhor deixar existir esse Estado paraguaio, mesmo que tutelado, controlado, para que não fizessem a repartição efetiva entre Brasil e Paraguai. Me parece que é por aí. Desculpe, entre Brasil e Argentina. Repetime a última parte. Talvez por isso
essas divergências históricas entre Brasil e Argentina, na hora de se decidir o que seria feito com o Paraguai após a guerra, tenha se decidido de não se dividir o Paraguai entre Brasil e Argentina. Creo que estamos... Sí. Sí, decimos. Esta cosa de que cuando llegamos, o sea, las dos veces que estuvimos acá, por lo menos, hay una visión mucho, si bien es claro que Brasil es el líder de la región, Sí. de América Latina, hay una visión mucho más imperialista desde Paraguay que desde Argentina, desde el pueblo paraguayo hacia Brasil. Si vos crees que eso nace, esa visión imperialista que tiene el Paraguay de Brasil, eso nace en la guerra de la Triple Alianza o es anterior, o sea, eso es hoy todavía ellos mismos tienen esa visión de ustedes. Me parece que isso está muito relacionado à guerra. Esse sentimento do Paraguai que você está me falando, né? Esse sentimento do Paraguai em relação ao Brasil, né? De que o Brasil é imperialista, e me parece que isso está muito relacionado à guerra. Embora antes, até Carlos Antônio Lopes, existia uma preocupação grande do Estado brasileiro em relação ao Paraguai de manter sempre laços de amizade intensos. Até porque, como eu disse lá atrás, existe a necessidade da livre navegação na Bacia do Prata. Não só em relação ao Paraguai, mas também à Argentina. E ali o brasileiro passa por uma região de entre rios e correntes, né? Que existe ali um sentimento separatista, pelo menos é a informação que nos chega, um sentimento separatista muito forte. Então, essa região, o Brasil, realmente existe essa preocupação grande. Mas daí o Brasil impor-se antes da guerra, a gente não vislumbra isso. Eu, pelo menos, não. Não sei se te respondi, desculpe. Sí, perfecto. Bueno, para mí está. Me interesa mucho que me pases el nombre. ¿Cómo se dice? ¿Furnas de Dionisio? Furnas de Dionisio. Nosotros llamamos una... Hacelo bien cerrado, lo más cerrado que puedas dentro del... Vale. Venga nomás. Diga, a ver. ¡Negro!
Tati.